Sabe, às vezes, os maiores segredos estão mesmo escondidos à vista de todos, nos detalhes mais pequenos. Imagine uma oficina de um artesão, o som das ferramentas, o cheiro da madeira. E no meio de tudo isto, uma frase foi captada. Uma frase que, à primeira vista, não parece nada de especial, mas que, na verdade, contém um código inteiro. Vamos juntos decifrar o que podemos chamar de o código do artesanato e descobrir o poder que se esconde numa única e simples medida. E cá está ela. É isto, a frase original que deu origem a tudo. Vai pesando e a umidade de 7,6. Completamente fora de contexto parece, sei lá, um murmúrio, uma nota técnica sem qualquer importância. Mas o que é que isto quer dizer afinal? Bem, a tradução é direta e a umidade é 7,6. A umidade, 7,6. E de repente este número, este único pedaço de informação, torna-se a chave para percebermos todo um processo criativo. Porque isto não é apenas um número. Não, não. É uma decisão. Uma decisão fundamental que pode ditar o sucesso ou o fracasso de todo o trabalho. Ok, vamos a fundo nisto. A pergunta que nos vai guiar é precisamente esta. O que é que esta medida, aparentemente tão enigmática, vinda de uma oficina, significa na realidade? É isso que vamos investigar. Para encontrarmos a resposta, primeiro temos de perceber de onde veio a frase, e ela surge num vídeo sobre torneamento, que é, no fundo, a arte de trabalhar e esculpir madeira com uma máquina chamada torno. E o que é isto do torneamento, exatamente? Bem, é a arte de usar esta máquina rotativa, o torno, para dar forma a um pedaço de madeira usando ferramentas manuais. É quase como uma dança entre a máquina, a ferramenta e a mão do artesão, tudo para moldar a matéria-prima. O processo em si, na sua essência, até parece simples, não é? Primeiro, a madeira é montada no torno. Depois, enquanto ela gira a alta velocidade, o artesão vai esculpindo e moldando com as ferramentas. A seguir, é lixada para ficar bem lisa e, por fim, leva um acabamento. É um processo de remoção, de refinamento, para revelar a forma que já está escondida dentro da madeira. Mas isto traz-nos de volta ao nosso mistério. O fator umidade. 7,6%. Por que que no meio de todo este processo físico de cortar, de esculpir, de lixar, o artesão está tão focado neste número em particular? E a resposta leva-nos a um conceito um pouco mais científico, o teor de umidade da madeira. Essencialmente, isto é o peso da água que existe dentro de um pedaço de madeira e é expresso como uma percentagem do peso dessa madeira se estivesse completamente seca. É importante lembrar que a madeira não é um material inerte. Ela respira, ela vive, ela contém água. E cá está ele outra vez, 7,6%. O interessante é ver como este número, assim isolado, ganha uma força incrível. Este não é um número qualquer atirado ao ar. Não. É um alvo preciso, um objetivo com implicações gigantescas para o resultado final da peça. Certo. Então já percebemos o que é. Agora a grande questão é: porquê? Porquê é que este número importa tanto? Porquê é que esta medida tão precisa pode ser a diferença entre criar uma obra-prima e um projeto completamente fracassado? A palavra-chave aqui é equilíbrio. A madeira é um material higroscópico, uma palavra complicada que significa simplesmente que ela absorve e liberta umidade, tentando sempre estar em sintonia com o ambiente à sua volta. Para objetos de madeira que vão ficar dentro de casa, o ideal é que a umidade esteja entre 6% e 9%. Ou seja, 7,6% não é apenas um número bom, é o alvo perfeito para garantir que a peça final se mantenha estável, sem deformar ou rachar com o passar do tempo. Isto levanta uma pergunta óbvia, mas muito importante. E o que é que acontece se o teor de umidade estiver errado? Quais são as consequências de se ignorar este dado tão crucial? Bem, a diferença é da noite para o dia. Com 7,6% de umidade, a madeira é estável, é previsível. Os cortes saem limpos, o acabamento fica perfeito. Mas, se a umidade estiver acima dos 15%, o cenário é outro. A madeira torna-se instável, as fibras rasgam-se com facilidade durante o corte e, o mais devastador de tudo, a peça final vai quase de certeza rachar e deformar-se à medida que seca. Todo o trabalho do artesão pode ir por água abaixo. E este gráfico resume tudo de uma forma muito clara. Com 7,6% de umidade, o risco de o projeto falhar é baixíssimo. Mas, acima dos 15%, o risco dispara. Fica claro que o artesão não está só a medir a umidade, ele está a gerir o risco. Então, vamos juntar todas as peças do puzzle e isto leva-nos de volta ao início,
ao nosso código do artesanato. Porque, no final de contas, 7,6% é muito mais do que um simples número. É um ponto de controlo. É o ponto exato onde a ciência dos materiais e os anos de experiência do artesão se encontram. É o conhecimento a ser transformado em ação. Isto diz-nos muito sobre a mentalidade de um artesão moderno. É uma combinação de várias coisas. Um entendimento profundo dos materiais, anos e anos de experiência prática, a precisão que as ferramentas científicas permitem e, claro, a execução de uma visão artística. Não é só ter mão para a coisa, é também ter a mente. E talvez a melhor forma de resumir isto tudo seja com esta ideia. Cada material tem a sua própria linguagem. O artesão é aquele que aprende a ouvir. Aquela frase misteriosa do início, a umidade de 7,6, afinal não era jargão técnico. Era o som do artesão a ouvir, a compreender a linguagem da madeira. E isto deixa-nos com uma última pergunta, para ficarmos a pensar. Esta viagem por uma única medida revelou um mundo inteiro de precisão e de conhecimento. Então, que outros códigos ocultos, que outras medidas precisas e que conversas silenciosas entre o criador e o material se escondem por detrás dos objetos que usamos todos os dias?